queridos amigos, estamos iniciando mais uma vez o programa A Caminho da Luz. Agradecendo a você da TV A Caminho da Luz, que toda semana prestigie o nosso programa pela internet, podendo então levar essa mensagem para todo o planeta. A você o nosso abraço e ao nosso querido amigo da Rádio Clube de Itapira, o nosso abraço também, que está ao vivo toda sexta-feira ouvindo o nosso programa, pela qual estamos sempre levando uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Vou agradecendo ao Chicão da Técnica, que estará sempre manuseando a mesa de som da Rádio Clube, e também o nosso amigo Gabriel, que está aqui organizando para nós essas imagens belíssimas para que você possa ter uma boa imagem, um bom som, para que a mensagem possa chegar com perfeição. Estamos também com o programa com o nosso querido André Luiz. Tudo bem, André? Boa noite, querido pai, boa noite a todos os radioouvintes, telespectadores, que possamos levar até o seu lar, até o seu carro, seja pelo rádio, seja pela internet, uma mensagem de paz, de amor. Que Jesus abençoe onde vocês estiverem. Hoje nós vamos iniciar um capítulo com o título Confidências. Você vai relembrar que no capítulo passado nós tivemos a visita materna. André Luiz, então, tem belíssimos esclarecimentos sobre a vida dada pela sua própria mãe, que o orientou sobre alguns aspectos importantes. Hoje nós vamos ver essas confidências, que é esse momento que André Luiz, então, se reserva na intimidade com um amigo. Nós vamos ver esse momento para podermos discutir alguns aspectos que julgamos importante desse capítulo. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatificadas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. E antes, revelação de responsabilidade necessária, desde que voltei da terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre, desde minha vida. Então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Aqui, André, eu acho que nós temos aí um campo vasto para podermos estudar sobre esses aspectos, porque nós percebemos que, ao convidar os companheiros para o trabalho, as pessoas, num primeiro momento, têm até uma grande motivação. Mas percebemos que, quando a maioria vão se resolvendo os seus problemas, a motivação vai diminuindo e as pessoas vão se acomodando.
Eu gostei muito dessa parte quando ela diz que na esfera elevada o trabalho é sempre maior e a abnegação é sempre maior. Gostei muito dessas duas colocações, porque as pessoas pensam que quanto maior a elevação, menos serviço a pessoa faz. E na verdade é o contrário, não é? Com certeza, nós notamos por nós mesmos, por termos sido acostumados em existências anteriores a vivermos na inércia religiosa, na inércia espiritual, sempre esperando algo nesse sentido do nosso próximo, até mesmo envolvendo o trabalho, hoje nós temos essa dificuldade que você muito bem nos narrou. Mas o trabalho para essas almas evoluídas é o mesmo caso do Chico. O descanso do Chico era em estar na periferia, visitando doente, visitando o presidiário, visitando os lares pobres, não só no campo da matéria, mas também no campo do espírito. Essa é a alegria para um espírito superior, é o trabalho. Em contramão, a nossa alegria é dormir, a nossa alegria é ficar descansando. Então nós notamos que para os espíritos superiores, esclarecidos e evoluídos, o trabalho não tem a concepção de um fardo, e sim a concepção de uma oportunidade de crescimento sempre e contínuo. Um outro ponto também, André, que eu acho que nós poderíamos comentar, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, é exatamente essa questão que ele fala aqui também, sobre a questão de que a mãe de André esclarece que a grande maioria das pessoas ficam aprisionadas à própria casa porque é amor desregrado para com o esposo, para com os filhos, ou para com a esposa, os filhos, dependendo a que desencarnou, e isso tem atrapalhado e muito o processo evolutivo. Nós que participamos do trabalho de desobsessão e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que também trabalham nesses trabalhos tão sério e bonito, nós vamos notar que muitos espíritos ficam aprisionados em casa por vários motivos. O primeiro é porque muitas vezes não tem aquela informação de que desencarnou. E quando tem aquela informação que desencarnou, entra no caso do que a mãe de André Luiz disse. É um cego guiando outro cego. Às vezes ele não tem capacidade de se ajudar, mas em nome de um amor que ele acredita possuir, ele permanece em seu lar, achando e acreditando que aquilo está gerando algo de bom, sendo que, na verdade, ele passa muitas vezes a ser um obsessor inconsciente. Na ânsia dele ajudar, até para ajudarmos o nosso próximo, nós temos que ter conhecimento. Não adianta eu apenas ter boa vontade, amar a este e amar aquele e achar que isso é ajudar. Não. Ajudar o nosso semelhante, antes de mais nada, temos que saber, eu estou em condição de ajudar? Porque se eu estiver também doente, um doente não poderá ajudar o outro. É necessário que eu me recupere, que eu novamente esteja com aquela saúde restabelecida, para que eu possa ter compreensão, entendimento e força suficiente para lidar com outro doente. Então, muitas vezes nós notamos que é muitos os lares que acontecem isso. E pelo lar também não ter um evangelho no lar, pelos seus moradores não fazerem uma prece, não terem em Jesus esse mestre amigo, muitas vezes não conseguem compreender a situação que estão envolvidos. Nós vamos agora ver um pouquinho a história de pai de André Luiz. Nós já vimos que a mãe está numa situação muito boa, numa esfera acima do umbral. Aonde estaria o pai? E nós vamos ver agora a conversa que a mãe tem com André Luiz sobre essa questão. Vamos à leitura do texto. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe
estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família. Arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual. Restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. É interessante, e nós vemos aqui alguns aspectos interessantes, porque para André Luiz, o pai devia estar num lugar muito bom. O pai era um exemplo para ele. Era um bom comerciante, era um bom pai de família, era um bom marido, era um homem que nunca deixou faltar nada para os seus familiares, era um homem que sempre tinha uma postura de comerciante, ou seja, político, dava bem com todo mundo, mas ele tinha dentro dele alguns vícios, entre os vícios, o da sexualidade desregrada. Isso custou ele muito caro, porque 2 irmãs, das várias que ele teve o compromisso sexual, estava ligada a uma rede de espíritos, de uma falange de espíritos imperfeitos. E assim que Laerte desencarnou, essa falange, juntamente com essas 2 irmãs, o enlaçou. E como ele não tinha conceitos morais para sobreviver a esta condição, ele foi enredado então para essa zona de sofrimento dessa região compacta que nós sabemos hoje tratar-se das trevas, um lugar de puro sofrimento, e ali então ele estava não só com aquelas 2 mulheres que ele havia tido uma desventura, mas também se encontrava diante daquele grupo que estava obsediando-o no momento das traições. Nós notamos que, de fato, o que nós aqui fazemos é o que nós iremos colher. Não dá para fazermos o mal e colhermos o bem, ou fazermos o bem e colhermos o mal. Se eu planto o mal, a colheita dele naturalmente será o que eu plantei. Como o bem, a mesma coisa. Quem planta amizade, quem planta virtudes, quem planta discernimento, vai colher tudo isto. E quem não planta está à mercê do que plantou.
E todos nós hoje estamos tendo a oportunidade de escolhermos o plantio que queremos fazer. Dando continuidade ainda, para nós vermos agora o quanto André Luiz ficou, de uma certa forma, impressionado, estupefato com essa ideia. Ele então continua a conversa com aquela amiga que era sua melhor amiga, sua mãe, aquela que ele tanto amava. Vamos ao texto. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais objeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. É muito interessante porque esse trecho é muito significativo. A mãe dele, que já tinha credenciais superiores aos moradores, por exemplo, de nosso lar, ela entrou em contato com mais 5 cidades espirituais. Dentre elas, uma era nosso lar, e mais 4. Então, ela, na medida do possível, ela fez o que estava à sua altura. Agora, o esposo era um homem bom, de bom coração, de bons princípios, com defeitos, e esses defeitos marcaram o seu passaporte para a vida no mundo espiritual. Ele era um homem que até procurava ter uma religião, até procurava ser um bom companheiro, mas por ele ter este lado sexual desregrado e por ter iludido algumas mulheres, das quais 2 não o perdoaram e juraram vingança após a morte, ele caiu nesse grave processo obsessivo. E que por mais que a mãe dele, de André Luiz, fosse até lá, por mais que pedisse ajuda de espíritos abnegados como o de Clarencio e outros tarefeiros, ele não tinha material, ele não tinha arquivo mental, ele não tinha nada que ele pudesse lembrar, que ele pudesse ajudar naquele momento derradeiro. Por isso que a gente fala que até para morrer, a gente tem que se preparar mentalmente, vibratoriamente, ter conosco boas ações, bons princípios, bons costumes, nem que seja apenas 1, 2, 3 virtudes, para que tudo isto, do outro lado, se reverta favoravelmente a nosso favor. Um outro aspecto também, dentro dessa colocação do André Luiz, que nós não podemos esquecer, é que o comprometimento moral que ele havia tido em família na questão do desregramento social, ou do desregramento desse aspecto que tem viciado as criaturas. Muitas pessoas dizem que os deslizes, muitas vezes no casamento, não atrai nenhum problema. Não é verdade. Psiquicamente nós ficamos aprisionados diante de nossa imperfeição, aonde os espíritos por ali conseguem nos dominar. Vejamos que no texto ela é muito clara a nos dizer que houve uma tentativa de ajuda
mas que ele não reagia. Por que ele não reagia? Porque quando nós temos um defeito de caráter, quando nós temos um vício, nós estamos aprisionados a essa condição. Nós vivemos no mundo através de vibração, seja ela positiva ou negativa. Nesse caso, ele estava envolvido num processo psíquico, negativamente falando. E ali, então, ele não tinha forças para reagir. Por quê? Porque a força dessas entidades era muito maior do que o anseio que ele tinha dentro dele. E por não ter condições morais, ele não conseguia reagir. Vamos dar continuidade mais um pouquinho? Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral. Agarradas à crosta da terra, sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosamente ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou na semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Olha, essa mulher, esse espírito é extraordinário, porque eu vou te dizer uma coisa. Se nós tivéssemos a consciência que ela tem, nós iríamos pensar 1000 vezes antes de reencarnarmos aqui no planeta Terra. Porque a chance de nós falharmos aqui, ela é muito grande. Porque nós estamos ainda num planeta que está muito mais olho por olho, dente por dente, do que mesmo pela lei de amor ensinada por Jesus. Então nós notamos que a vida aqui no planeta Terra, ela exige muito de cada um. Lembremos do livro Renúncia, quando Alcione, que já estava numa condição muito mais elevada do que a mãe de André Luiz, do que a irmã de André Luiz, o mentor fala para ela: Alcione, você tem certeza que você quer voltar? Você pode retornar para cá com complicações gratuitas, desnecessárias, que mais cedo ou mais tarde talvez tenha necessidade de recompor. Não, eu quero. Então, aqui, a vida aqui dentre nós os encarnados nos exige muito. Por isso que, às vezes, os vícios falam mais alto do que as virtudes. É interessante que aqui ela dá um panorama da família, né? Laerte, a esposa, tiveram 4 filhos, André Luiz e mais 3 irmãs. Uma irmã desencarnou muito cedo, mas era um espírito bom, era um anjo familiar. Desencarnou para exatamente no mundo espiritual auxiliar todos os familiares. O pai, um homem muito rico, fez com que os filhos se perdessem pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade e pelas questões financeiras. Todos eles, as irmãs, estavam as duas no umbral, em pleno sofrimento. Porque o umbral do próprio pensamento, elas haviam estado perturbadas com tudo isso. Num certo momento, nós começamos a perceber que Luísa, que era a irmã que havia desencarnado, estava ajudando toda a família, reencarna, pede a reencarnação, para novamente voltar no campo de batalha, para ajudar aqueles que aqui ficaram. É interessante como que o mundo espiritual reserva a todos nós essa condição. Como é que o mundo espiritual reserva para todos nós essa grande oportunidade, que é a oportunidade de trabalhar. E ela diz: André, você precisa restabelecer, meu filho, eu estou sozinha, eu preciso de ajuda e preciso de você com um quadro mental positivo para que possamos retornar no campo e fazermos a nossa parte no campo do trabalho.
Dando continuidade na mensagem, diz assim: assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticamente dos preceitos religiosos. Não comungava todos os domingos. Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai. Não obstante, a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Isso é a postura de um espírito evoluído, né, André? Porque nós vemos com clareza exatamente esse aspecto, não é? O espírito evoluído, ele não vê as pessoas como adversário e nem inimigos. Eles veem as pessoas como doentes. E é interessante que André, num primeiro momento, quis defender o pai, porque é uma condição nossa, não é? E ele tentou julgar as irmãs. Mas ele esqueceu que se as irmãs fizeram um ato equivocado, o pai foi pior ainda, porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E outra coisa, né, pai? André Luiz só foi socorrido também porque ele conseguiu, devido ao sofrimento dele, elevar o pensamento e fazer uma prece. Porque se André Luiz também não tivesse feito uma prece, ele estaria no umbral junto com as irmãs. É que ele, de tanto sofrimento, como o livro já narrou, o do espírito de Carlos Chagas, aquele sofrimento no umbral, por isso que ele conseguiu se libertar. Aí, naquele momento da prece, Clarence conseguiu ir até o seu encontro e auxiliá-lo. Mas se não fosse isso, ele estaria naquele momento junto com as irmãs no umbral. Em sofrimento também terrível, porque ele também, igual às irmãs, muitas coisas ele fez de bom, mas muitas coisas também ele deixou escapar do seu controle. Um outro ponto que também nos chama muito a atenção é essa ideia de que nós compartilhamos com o erro, não é? André Luiz em nenhum momento se preocupou com o pai. Ele logo se preocupou com as irmãs em desatino. Nós precisamos entender que o julgamento de Deus não é pela nossa amizade. Esse eu gosto dele, eu vou absorver. Aquele eu não gosto, eu vou condenar. A justiça divina nessa parte nos dá uma serenidade de mostrar a justiça do amor, onde cada um, como dizia Paulo na sua primeira epístola, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. É assim que nós vemos então essa oportunidade que André Luiz está vendo de poder compreender a questão familiar. Mas vamos dar continuidade, André, para a gente ver um pouquinho mais esse diálogo de André Luiz com a sua mãe. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio, Elísias deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto que corria celere, interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, não poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Ele ainda alimentava aquela ideia de que era insubstituível, que é muito típico nosso. Nós vemos no centro espírita, não é? Se eu não for hoje no centro, não vai ter quem depasse, quem faça uma sopa. No lar é a mesma coisa, se eu porventura vier a faltar, minha família passa fome. Então, se eu sair do meu emprego, aquela empresa, aquele comércio vai
desandar. Então nós temos muito essa ideia de que nós somos importantes, e de fato nós somos importantes, mas ninguém é insubstituível. Eu sou importante, de fato, mas as pessoas que estão do nosso lado também são competentes. E André Luiz, no íntimo, se julgava insubstituível ao coração da sua esposa, dos filhos. Vamos ver o que a sua mãe dá a ele de lição, não é? Mas é interessante também, André, nós analisarmos que ele faz uma reclamação da mãe de Clarencio, que era o benfeitor espiritual, um dos governadores de nosso lar, e de Lísias, que era o seu melhor amigo, que era o enfermeiro. Porque ele faz uma colocação à mãe de que os dois não estavam passando a ele as informações que ele gostaria de ter sobre a família. E ele ali, naquele primeiro momento, ele estava preocupado, porque imaginava ele que a família estava sentindo a sua falta. E é interessante que nós vamos ver um pouco mais à frente como é que os espíritos são sábios. Na verdade, omitiram, não é que mentiram a ele, omitiram essas informações para que ele não viesse, no momento que ele estava se refazendo, voltar no processo de perturbação, não é? Porque a família dele não estava desamparada como ele imaginava. A família já havia se reestruturado. A esposa já havia seguido outro caminho. Já havia encontrado até, nós vamos ver mais à frente, outro marido. E logicamente aquilo, um homem orgulhoso como ele, num primeiro momento, poderia fazer com que aquele início de tratamento voltasse a estaca zero. Então ali houve essa necessidade. Dando continuidade, então, nós vamos irmos para o encerramento desses comentários, né? Vamos lá mais um pouquinho. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Na verdade, a maior preocupação dele é com os filhos e com a esposa. A mãe só falou dos filhos, não é? E também de uma forma muito genérica. E chamando ele a lucidez. Não, André, vamos agora, temos hoje planos maiores para o momento. No momento certo, no momento devido, você vai ter informações, vai poder até visitar. Mas deixa, vamos agora nos pautar, vamos agora focar nesses problemas. E no amanhã a gente volta a pensar nesses assuntos familiares novamente. Mesmo porque a esposa, nós vamos ver lá na frente, como a mãe era sábia de resguardar André Luiz. Porque a mãe, com o novo casamento, quando Carlos Chagas desencarna, né, André Luiz, ele deixa 3 filhos pequenos, né? E ali então, essa havia a preocupação desses filhos. O que é normal. Os filhos eram pequenos. E ali então ela reconstituiu a sua família. E houve então, por parte do novo marido, tirando todos os quadros da parede, fazendo com que ele fosse esquecido. Era proibido falar dele em casa. Os filhos foram perdendo essa concepção do pai. Imaginemos nós ele naquele momento, vendo aquele quadro, com certeza ele não suportaria. Por isso a mãe lhe pede muita cautela, muita calma, para que eles pudessem então se reorganizar. Aquilo poderia perturbar o seu espírito. Quis insistir no assunto, para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele. Esquivando-se delicada, a palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto
Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi-me permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: "Não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com um ministro sério para agradecer a oportunidade desta visita, e deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu." É engraçado, ela teve que se preparar para ir visitar o filho, e antes de ir embora era como se fosse um celular, né? Foi recarregar as energias para que pudesse retornar à sua verdadeira morada. Nós temos aprendido com a obra de André Luiz esse aspecto muito interessante. Quando a pessoa vem de uma esfera mais alta para uma esfera mais baixa, ela tem que mudar o seu padrão vibratório, ela tem que baixar o seu nível vibratório, ou seja, pensar coisas mais levianas para poder se adentrar. Interessante como é que nós temos essa dificuldade em entender, não é? Esse prédio de 7 andares que André Luiz descreve para todos nós. Cada andar é uma dimensão, cada andar é um patamar, aonde quem está embaixo não tem acesso acima e quem está acima tem acesso abaixo. Isso mostrando que ele vai despojando do seu pensamento para poder então se adentrar nas esferas mais baixas. É muito interessante, André, nós analisarmos isso, porque a mãe de André Luiz ficou ali um bom tempo para com ele. Nós relembramos no capítulo anterior que as vestes dela eram uma veste da mesma maneira que ela se apresentou quando ela era encarnada, não é? O chalé preto, a meia preta, o vestido que ela gostava de usar escuro. Até que nos chamou a atenção porque as pessoas têm mania de dizer que viu sempre o espírito de roupa branca, não é? Como se o espírito fosse um Gasparzinho. Na verdade, o espírito se apresenta a nós como ele foi na sua última existência, com as suas roupas. Allan Kardec traz isso nas revistas espíritas com muita propriedade, falando das visões que as pessoas tinham dos espíritos, não é? Aquele que fumava um cachimbo, ele se apresentava para as pessoas fumando cachimbo, não é? Aquele que tinha as suas vestes diferenciadas se apresentava daquela maneira. O espírito não perde, num primeiro momento, esses aspectos. O espírito não perde a sua personalidade. Muitos imaginam que o espírito desencarnou, vai começar a gostar do que ele não gostava, e do que ele gostava vai deixar de gostar. Não. Ele vai continuar do outro lado, tendo os mesmos gostos, as mesmas aptidões que ele tinha quando encarnado. E esse capítulo ele é muito significativo, por quê? Porque nós temos que, é lógico que é um cálculo sem nenhuma base confirmatória, é apenas para reflexão. Se a mãe de André Luiz, ali na dimensão em que estava, ficou conversando com o filho 10 minutos, na dimensão que ela morava representava 1 minuto. Porque quanto mais baixo, mais denso é a hora, passa de uma forma até mais rápida. Quanto mais evoluídas as dimensões, mais devagar a hora vai passando. O dia é mais longo, dá para você aproveitar muito mais, dá para você fazer muito mais coisas. Então isso é importante. É a mesma coisa. Há 2 semanas atrás nós estávamos com uma peça teatral do grupo do Rio de Janeiro e nós estávamos conversando exatamente sobre a cidade do Rio. E lá, quando nós vemos, já tivemos a oportunidade de ver, seja pela novela, por jornais, em fotos, o Rio de Janeiro ele tem várias formas de você ver ele. Quando você está de frente para o mar, você tem uma visão. Agora, se você subir num daqueles enormes morros que tem no Rio, você vai ter uma outra visão da cidade, muito mais bonita, muito mais abrangente. Assim é a evolução. Se você está ali de frente para o mar, você vai ter aquela visão restrita. Agora, se você está num lugar alto, que você tem uma
noção muito maior do que está ao seu lado, é o que acontece no mundo espiritual. Aquele que está numa dimensão acima consegue ter uma noção clara das demais. Agora, aquele coitado que está em dimensões inferiores, ele só consegue ver aquilo ali, nada mais do que aquilo. Um outro ponto também muito interessante é que, num determinado momento desse capítulo, André Luiz tem dificuldade em entender quais são essas vibrações que emanta a criatura e que faz aprisionar em determinadas regiões. Logicamente, ele vai se aprofundar nisso e nas obras subsequentes ele vai falar para nós, ele vai nos orientar sobre esse aspecto. Mas naquele primeiro momento, ele tem toda essa dúvida, como que era aquela energia que aprisionava a criatura nessas regiões, não é? E nós vemos o quanto André Luiz dá um destaque para as nossas imperfeições, mostrando o quanto ela nos aprisiona. Dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa a verdade que Jesus vem nos esclarecer. Libertar do quê? Das teias, das amarras de nossas imperfeições, dos nossos vícios, dos nossos erros, das calamidades que ainda temos dentro de nós. Queridos amigos, nós gostaríamos de pedir a continuarem assistindo a TV A Caminho da Luz. Nós estamos agora, dentro de breve, lançando a nova página. Nós estamos, dentro de breve, também lançando a oportunidade de você ver a televisão com todo o seu conteúdo pelo celular. Estamos em fase de teste. Tudo isto é visando você. Mas para isso, nós gostaríamos que você nos mandasse mensagem, seja pelo Facebook, meu ou do meu pai, seja pelo fanpage da TV A Caminho da Luz, pelo Twitter. A sua participação, ela é muito importante. Gostaríamos também de agradecer a audiência que estamos tendo em Portugal, com inúmeros amigos que eu e meu pai tivemos a oportunidade de fazer quando lá estivemos este ano, nos meses de junho e de julho. Gostaríamos de agradecer também a todos os amigos que nos assistem dos demais países que formam este planeta abençoado. Muito obrigado, mas pedimos a você, mande sempre a sua mensagem. E eu também gostaria de aproveitar esse encerramento desse primeiro bloco para pedir a todos que possamos orar, independente do nosso credo religioso, para que possamos orar pelo planeta, tendo em vista principalmente quando as pestes, quando nós passamos por uma calamidade chamada calamidade coletiva, e agora nós estamos diante de um grande desafio que é o Ebola. Logicamente irá dizimar milhões e milhões de pessoas, mas é importante que nós procuremos orar confiantes de que Deus não nos abandonou. São processos naturais que nós estamos reencontrando em nossa vida. Experiências e resgates daquele homem velho que nós tivemos no passado. Continuemos confiando, continuemos orando, mas continuemos acima de tudo trabalhando, porque o trabalho fortalece, enriquece o nosso coração. O desespero nos deixa ainda mais envolvido com as trevas, mais aprisionado no erro. Não nos preocupemos com o amanhã, vamos nos preocupar com o hoje, fazer o que o Evangelho nos ensina.